Abra suas Bíblias, por favor, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Leremos o versículo de número 13 até o versículo de número 18. A confissão de Pedro. Texto muito conhecido, muito pregado. Por certo, nesses 49 anos que eu estou aqui, já ouviu pregar essa mensagem nesse texto, né? Você que quer alguma coisa diferente hoje ou não, a mesma coisa do passado, é a Bíblia, né? Eu acho que é meio difícil pregar nessa igreja alguma coisa que os irmãos não ouviram falar ainda, né? Do Gênesis ao Apocalipse. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem diz que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos ilumine ao estudarmos essa palavra nesse texto que acabamos de ler. Se quisermos que a igreja de Deus entre nós continue, devemos trazê-la para nossas casas e nutri-las em nossas famílias. Porque muitos cristãos são cristãos na igreja, não o são em casa. Vivem uma vida dupla. Se Deus é Deus acima de nós, devemos a Ele obediência universal em todas as coisas e lugares. Tem nada a ver com o sermão, para você pensar. Eu sempre levava para minha classe Monte Sião, quase todo domingo eu licionava um versículo, um pensamento que havia lido essa semana, para que ficasse guardado na mente das pessoas, e dizia: para pensar. Quem disse isso foi o livro Santos no Mundo, sei quem já leu esse livro. Já? Que trata dos puritanos. Quando você lê a vida dos puritanos, fica com vergonha de ser crente hoje, viu? A maneira em que eles viviam, nem se conviviam, viu? É o cristianismo de não posso, não devo, não posso. Hoje a gente pensa um pouco diferente disto. Quem diz o povo que eu sou? Jesus está fazendo aqui uma pesquisa de opinião, né? Que diz, primeiramente perguntou aos discípulos, que diz o povo em geral? Que as pessoas, o povão, pensa de mim? Será que ele não sabia? Será que Jesus não sabia o que os discípulos pensavam dele? Será que Jesus não sabia o que o povo pensava dele? Ele é onisciente, sabe tudo. Ele sabia como o povo via, ele sabia como os discípulos também conheciam. Nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus entre as árvores do jardim. E Deus foi procurando Adão e disse: Adão, Adão, onde estás? Eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Deus não sabia? Deus não sabia onde Adão estava. Ele sabia tanto quanto o lugar espiritual que ele vivia em pecado e o lugar físico, tentando esconder o jardim do Éden. Deus queria uma resposta do homem para confessar o seu pecado. No caso de Jesus, ele perguntou porque havia os discípulos dar uma definição da sua própria vida.
para que ele pudesse revelar a sua identidade e a sua deidade. E Pedro falou isto. Agora a pergunta de Jesus Cristo: quem diz o povo que eu sou? O que vocês pensam de mim? Essa pergunta de Jesus, ela não está isolada, não. As razões dessa pergunta estão na ligação, no lugar que se encontravam. O texto diz que estavam em Cesareia de Filipe. Jesus levou seus discípulos ao território gentio, na região da Cesareia de Filipe, ao norte da Palestina, cerca de 190 quilômetros de Jerusalém, 40 quilômetros da Galileia, ao sopé do Monte Hermon. Era uma região sob forte influência de várias religiões. Havia sido ali o centro do culto a Baal. Cesareia, por muito tempo, foi considerada um lugar de adoração aos ídolos. Havia dentro da cidade uma grande pedra, uma grande rocha, em que eles faziam os seus ritos pagãos. E em meio a essas superstições pagãs, e Jesus quis saber o que o povo pensava sobre ele. Quem diz o povo que eu sou? E depois ele perguntou, virou para os discípulos e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele perguntar à pessoa mais próxima dele. Ele perguntava aos seus discípulos que conviviam com ele. Ele perguntava aos seus discípulos que eram seus escolhidos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, o que você pensa como crente a respeito de Jesus tem que ser diametralmente contrário ao que o mundo pensa. O que o povo pensa de mim? E vocês, o que pensam de mim? Não importa o que os outros pensam de Cristo, mas o que você pensa. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Na expressão de Jesus, ele queria dizer o seguinte: que a nossa relação com Ele é pessoal. Na vida cristã ninguém dá conta de ninguém. Ninguém tem que prestar conta a ninguém. Só a Deus. Deus que conhece as nossas ações, conhece-nos por dentro, conhece as nossas intenções, que julga os nossos pecados quando nós pensamos em fazê-los ainda, antes de realizá-los. E Ele quer saber a nossa opinião. Eu repito, nós como crentes, temos que ter uma consciência, um pensamento de Jesus, deve ser diametralmente diferente de tudo que o mundo pensa. É triste quando vê crentes na igreja pensando como o mundo, fazendo coisas que os homens lá fora que não são salvos fazem, trazendo grandes problemas para a igreja, atrapalhando o crescimento da igreja, impedindo a vida espiritual da igreja. Acontece isso no mundo inteiro. Essa é a grande verdade. A nossa relação com Jesus é pessoal. Agora Jesus perguntou: e o que o povo pensa de mim? Então eles responderam que tu és João Batista, Elias ou Jeremias. O que ele está falando aqui? Reencarnação. Eles achavam que Jesus fosse a reencarnação de Elias, João Batista ou Jeremias, ou um dos profetas. Eles estavam pensando de reencarnação. Sabe por quê? Porque eles criam nisto. Porque João Batista, Jeremias e alguns dos profetas já eram mortos. Ele estava pensando exatamente na reencarnação. Jesus
é a reencarnação de um desses homens. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Insistiu Jesus. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que queria ouvir. É isso que Jesus queria ouvir. A declaração da sua deidade e da sua identidade. Jesus, o Filho de Deus. Cristo, és o Cristo, o Filho de Deus. E o texto diz, no versículo 17 e 18: então Jesus disse: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. O Espírito da graça de Deus, o Espírito Santo da graça de Deus, revelou a Pedro a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Porque ele disse: isso não veio de você, isso veio de Deus. Essa resposta que você está dando aqui. És o Cristo, Filho de Deus. Um paradoxo, não? Um grande paradoxo da definição do discípulo do ambiente que estava vivendo, de idolatria, de tantas coisas erradas daquela cidade. Então aquilo, meu irmão, que você pensa de Cristo deve fazer a diferença na sua vida. O que você pensa de Cristo? O que Cristo é para você? Porque na verdade aquilo que você pensa de Cristo é que faz diferença na vida de você como crente. O Evangelho de João capítulo 1 versículo 11 e 12 diz: Cristo veio para o seu povo o rejeitou, mas todos quanto o aceitaram, Deus o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Veja uma coisa, Jesus não fazia uma pesquisa para saber a sua popularidade, se ele era ou não popular, mas de sua identidade. Ele queria saber a respeito da sua pessoa. Jesus não estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam acerca do que ele fazia. Ele estava preocupado com aquilo que acerca de que eles pensavam a respeito dele, da sua vida. Nós também não somos avaliados por ninguém, por aquilo que nós fazemos. Nós somos avaliados por aquilo que nós somos. Daí criou uma frase que eu usei muitas vezes: eu sou responsável por aquilo que eu sou, não por o que eles dizem de mim. Nós não somos avaliados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos dentro do nosso coração. Quem diz o povo que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Meus amados irmãos, essa pergunta de Jesus ecoa ainda hoje, e exige de nós uma resposta. Exige de mim, exige de cada um dos irmãos e irmãs aqui, exige de cada um de nós uma resposta. E vós que dizeis de mim? E essa pergunta é feita aqui esta noite a esse povo que aqui está presente. Eu faço a mim também essa mesma pergunta. O que temos feito de Jesus chamado o Cristo? Lembra de Pilatos? Pilatos está julgando Jesus diante do povo reunido lá no pátio, e ele havia examinado Jesus, conversado com ele, interrogado Jesus, chegou à conclusão que ele não tinha culpa nenhuma. Ele queria soltá-lo, queria mandá-lo embora, mas eis que ele diz a pergunta mais sem graça. Ele disse: que farei de Jesus chamado Cristo? O que ecoou geralmente? O que em tudo lá? Crucificam. Mas ele nada fez. Crucificam. Ele tinha na mão o poder de libertar Jesus ou condená-lo. Ele passou isso para a multidão. E a multidão revoltada levou Jesus à crucificação. Quem é Jesus para você, meu irmão? Na verdade é o seguinte: nós vemos hoje que existe no mundo hoje muitas coisas, muitas e grandes
caricatura de Jesus na memória popular. Hoje eu estava lendo a boletim, a pastoral da igreja, Pedro Kleber, ele não está aqui não, né? Ele falou exatamente dessa qualidade de pessoas que eu vou colocar nesse sermão essa noite. Achei interessante isso. Ele analisou exatamente esse fato. Então, há no mundo hoje muitas características na memória do povo a respeito das caricaturas de Jesus. Para alguns, até para algumas igrejas, Jesus é o médico. Só o médico, o curandeiro, o milagreiro, que diz estar sempre pronto a curar, fazer milagres em horas marcadas, endereços citados, endereços preparados por ele e por homens, em horas acertadas, em lugares que eles o colocam, para que a quarta-feira de bênção, quinta-feira dos milagres, que dizem estar sempre pronto para fazer a sua vontade. Determinam que ele faça, exigem que ele faça, como se mandasse alguma coisa em Jesus. Então, essa caricatura de Jesus é muito comum hoje, a igreja exaltando isso. Jesus é um curandeiro, é um médico, ele está pronto a servir a igreja, as pessoas, a hora que ela quiser, a hora que ela determinar, a hora que ela exigir, como se nós pudéssemos exigir alguma coisa. Só Deus pode fazer as coisas como Ele quer. A igreja tornou-se muitas vezes como um pronto-socorro. A igreja tornou-se uma tenda de milagres. E Jesus é o médico. Mas a outra caricatura de Jesus também apresentadas é Jesus morto. Há muitos que conhecem Jesus morto. Esse Jesus morto, ele é carregado nas procissões pelas ruas. Um Jesus inoperante, um Jesus desfigurado, um Jesus impotente, derrotado, sem vida, morto. E 2000 anos passaram, é esse mesmo Jesus, todos os anos, em procissão, representando Jesus no seu estado de humilhação. Sem vida, morto, diferente daquele Jesus que é a pedra fundamental do cristianismo. Quando as mulheres foram ao sepulcro de Jesus no primeiro domingo, do domingo de manhã, para ver Jesus embalsamar o seu corpo, pôr perfume, a chegar lá, o túmulo estava vazio. E assustada, apareceu o anjo e disse: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Nessa expressão bíblica, ele não está aqui, está fundamentado o cristianismo, um Cristo vivo, não morto. Lá em Apocalipse, o próprio Jesus, quando a Bíblia fala, João fala das igrejas, dos pastores, e Jesus diz: eis que eu estive morto, mas estou vivo nos séculos dos séculos. Outra caricatura de Jesus é o Jesus banalizado, talvez a mais usada hoje. O Jesus banalizado, que está presente nos para-choques, nos vidros dos carros, nos muros, nas paredes, nas repartições públicas, em cima da mesa do juiz, ou atrás da mesa do juiz, em forma de crucifixo, em seu estado de humilhação. Mas há outros, aqueles que estão com Jesus cantado nas bandas de rock, o Jesus cantado nas danceterias, o Jesus cantado nas baladas, nas noites de baladas, seu nome tomado em vão em canções populares. É como alguns veem Jesus banalizado.
Há também os que veem Jesus como o Jesus da publicidade, o Jesus do comércio, o Jesus para ganhar dinheiro, que está presente nos adesivos, nas camisetas, nos bonés, nos chaveiros, é tema de filme, de peças teatrais, é tema de escola de samba, é tema de carnaval. Aqui que assistiu o carnaval esse ano, pedi quem levanta. Ah, não, vou fazer isso não. Carnaval. Tinha uma escola, né, que chama, sabe o que chama lá, carnaval, que homenagearam Jesus. Jesus na escola ou no grupo de carnaval. O Jesus do comércio para ganhar dinheiro. Jesus amuleto. Quantas pessoas você chega na casa, tem lá um crucifixo em algum lugar, ou a fotografia de Jesus que não é verdadeira, porque nenhuma fotografia de Jesus é verdadeira, porque no tempo de Jesus não tinha foto, apenas fotógrafo, coisa assim. Cada um imagina Jesus de uma maneira. O brasileiro pinta o rosto de Jesus como o brasileiro. Em outros países, pinta Jesus com o mesmo tipo de rosto do povo daquele país. Então, na verdade, ninguém tem um Jesus certo. Mas coloca lá a figura de Jesus ou um crucifixo e fazendo que aquilo vai trazer bênção para a família, vai trazer alegria para a família, vai trazer prosperidade para a família, vai trazer riqueza para a família. É o Jesus amuleto. Como alguns fazem até da própria Bíblia, o amuleto. Como pastor, visitei muitas casas de crentes, muitas vezes. Chegava lá, eu não trouxe minha Bíblia, por favor, você pega a sua Bíblia para mim. Eles vinham de dentro com a Bíblia na mão e soprando poeira da Bíblia. Está aberto o Salmo 91. Que é isso aí? Amuleto? Usando a Bíblia aberta em casa, o Salmo 91, no Salmo 23, está tudo bem. A família está guardada. A Bíblia aberta sem ser lida é um livro qualquer. Mas existe muito que faz da Bíblia um amuleto, faz de Jesus Cristo um amuleto. O Jesus menino. O menino Jesus, deitado num berço de palha, como os pastores viram lá em Belém, e nunca deixou de ser bebê, que se chama o menino Deus. 2000 anos passaram, e Jesus continua para muita gente, na mente de algumas pessoas, adorando um Jesus, é o Deus menino. Mas para nós os cristãos, e na essência do cristianismo, cremos no Jesus da Bíblia, que é o Deus que se fez carne, é o Deus que se fez homem, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. O Deus que adentrou o tempo e a história no momento oportuno. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E se fez um de nós. Esse Jesus se fez um de nós. Ele não apenas parecia ser homem, ele é verdadeiramente homem, sem pecado. E verdadeiramente Deus, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que veio habitar conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E veio trazer vida para os que estavam mortos em seus delitos e pecados. Paulo diz: vós estáveis mortos, vossos delitos e pecados, mas Cristo vos vivificou, e veio trazer paz para os que viviam em guerra sob o domínio dos opressores do inimigo. Ele veio trazer alegria para quem só tinha tristeza e dor. Ele veio trazer luz
para os que viviam em trevas do pecado. Ele veio trazer salvação para o homem perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, há muitos deuses de Jesus forjados pela mente humana, como já vimos. Mas só um Deus vivo, só um Deus verdadeiro. Ele não foi criado, é o Criador. Quando você ler o capítulo 1, Evangelho de João, versículo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória como a glória do unigênito. Aliás, o João 1 é diferente. Como é que foi essa? Eu sou o Verbo. Isso é mesmo. Confundi com o outro. Eu sou o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele está no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. O nosso Jesus, o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Só ele tem vida em si mesmo. Ele é o Pai da eternidade. É o profeta Isaías, o profeta que pintou o retrato falado de Jesus mais perfeito no Velho Testamento, 800 anos antes de Jesus nascer. No capítulo 9 do seu livro, versículo 6, ele disse: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só ele tem vida em si mesmo, só ele é imenso, só esse Jesus é infinito, só ele é eterno, só ele é imutável, só ele é onipotente, é onisciente, onipresente e transcendente. E o profeta Isaías, mais no capítulo 40, ele disse: ele mediu as águas do mar na concha das suas mãos, ele pesou o pó da terra em balança de precisão, ele mediu o céu a palmos e espalhou as estrelas no firmamento. É ele a fonte de todo saber. Ele não depende dos louvores de suas criaturas, pois tem glória plena em si mesmo. Ele é quem coroa os reis e depõe os reis. Ele está sentado na sala do comando do mundo e detém em suas mãos todo o poder. Esse é o Jesus. Quem é Jesus para você? Me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Quem é Jesus? Você pensou nisso? Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta é urgente, meu irmão. A resposta a esta pergunta é urgente. Não se acomode em ser membro de uma igreja, de vir à igreja, de participar dos trabalhos da igreja, de dar o seu dízimo, de fazer todo o esforço de estar presente sempre. Tudo isso é muito importante, mas não é tudo. O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Há um livro que eu já li algumas vezes: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pensou nisso? Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus iria onde você tem ido? Jesus podia ouvir as suas conversas? Jesus podia estar presente vendo o relacionamento de marido e mulher em casa, pais e filhos? Ele se sentiria bem na sua casa? Ele podia estar presente você na hora do seu namoro? É isso. O que farei de Jesus? Eu vou esquecê-lo? A Bíblia tem uma palavra muito séria lá no livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se vós o buscardes, Ele se deixará achar. Mas se vós o rejeitardes, Ele te rejeitará para sempre. Tu és o meu Senhor. Ele disse: quem crê em mim está salvo.
Se confessar os vossos pecados, é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Diga como Pedro, declara a sua identidade, a sua deidade. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o meu Salvador. Tu és a minha paz, o meu Senhor, o meu Deus. O que você tem feito de Jesus? Qual a sua importância em sua vida? Temos que responder essa pergunta antes que a morte bata em sua porta. Na vida haverá um tarde demais para muita gente. É Isaías de novo que diz no capítulo 55, 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe que essa busca vai ser muito tarde para muita gente? Pessoas frequentam a igreja anos, ouvem o pastor pregar a mensagem de Deus, nunca se decide por Evangelho de Cristo. Deus lhe deu tantas oportunidades e você perdeu. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, haverá um momento que não pode buscá-lo mais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Ele está perto, está aqui, é nosso Deus, é o Deus presente, é o Emmanuel. Mas um dia não terá mais presente à sua disposição. Deixe o perverso os seus pecados, o inimigo, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que o perdoará. O que farei de Jesus? O que eu tenho feito de Jesus? É tempo de buscá-lo. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca Jesus, é a hora agora, é certa a hora, é este momento, é esse instante. Não porque o pastor Abel está falando, que a Bíblia está falando isso. Não arrisque a sua salvação por coisa nenhuma. Busque o Senhor e você vai achá-lo. Você pode dizer as palavras do poeta que diz: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar-me alívio ao meu pesar. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, deixou mesmo? Os ídolos queimei. Ele fez em puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então, aos céus subindo, na glória me verei, com Jesus, meu Salvador, morando enfim. Vamos cantar esse hino? Será esse hino a conclusão da mensagem de hoje. Busque Jesus, você vai encontrá-lo, e quando você achá-lo, vai ser o seu amigo, seu Salvador, o companheiro da sua vida aqui e até a eternidade. Quando nós chegamos ao culto, viemos para ter um diálogo com Deus. Era como se Ele nos recebesse na sua sala, nós, os seus filhos pequenos, nos assentássemos para dizer que o amamos e o fizemos. E aí o nosso Pai tem algo a nos dizer, e disse. E Ele disse: você precisa saber quem sou eu. Precisa estar claro para você quem é Cristo. E nós vamos poder dizer às pessoas quem é Cristo para nós, e faremos isto
principalmente com a nossa vida, por aquilo que Ele fez em nós e que continuará fazendo. E nós vamos dizer que Ele é aquele que nos perdoa os pecados, que Ele é aquele que nos ensina o caminho reto, que Ele que nos faz deixar o amor do mundo para amá-lo, que nos ensina a amar o próximo, que nos ensina a perdoar. E nós vamos dizer quem é Jesus para nós de muitas formas. Foi isso que aconteceu hoje. Nosso Pai nos falou quem é Jesus. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça, para que a gente possa mostrar este Jesus ao mundo. É em Cristo, nosso Deus, que queremos viver. É por Cristo e para Ele que entregamos os nossos dias. E desejamos fazer isso de uma maneira que Ele seja honrado, que Ele apareça e nós diminuamos. Porque Cristo vive em nós. E a vida que nós temos na carne hoje, vivemos pela fé neste Cristo que deu a vida por nós, que a si mesmo se entregou por nós. E é dele que nós queremos falar, pela vida e pela palavra. É assim que queremos ser tua igreja no transcorrer desta semana e dos dias. É assim que queremos ser a tua igreja nas relações pessoais. Ser a igreja de Cristo. Mas tu conheces o teu povo e sabes que ele precisa de tua ajuda. Obrigado por falar ao nosso coração, nosso Pai. Obrigado por nos receber aqui neste lugar onde estás para falar conosco. Obrigado por ouvir nossas preces. E obrigado por nos incentivar a viver de forma santa e justa neste mundo. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.